Papo cabeça sobre tontura. Eu recebo hoje aqui o Dr. Tontura, Dr. Saulo Nader, que é neurologista, tem formação extra em tontura e vertigem pela Universidade de São Paulo, é coordenador do Departamento Científico de Tontura da Academia Brasileira de Neurologista, um especialista no assunto e vem dedicando a sua vida toda na luta contra esse problema, difundindo conhecimento e tratando muitas pessoas. Saulo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Fernando. E olha, né, você estava comentando, é muita gente, viu? Mais de 30% das pessoas pode ter tontura em algum momento da vida. Então você que está em casa aí, se você pensar, ou algum parente ou algum amigo deve ter a danada aí da labirintite. Então acontece muito, muito mesmo, né? E pode ser com qualquer um, pode ser com a gente a qualquer momento. Em termos conceituais, o que é tontura? Tudo bem, tontura seria uma desorientação, só que aí vai entrar muito, Fernando, no que cada um tem de lembrança do que aprendeu de tontura na infância, do que a avó falava, do que a tia falava. Então, para alguns tontura vai ser a sensação de girar, para outros vai ser a sensação de balançar, para outros vai ser uma sensação de apagamento da visão. Verdade é que tudo isso que eu citei é tontura. Então, depois da gente usar a palavra tontura, a gente vai categorizar o subtipo. Qual é o tipo da tontura? É de girar, é de balançar, é de apagar a vista, é de ter a cabeça estranha? Então, a vertigem, que é muito famosa, é a percepção das coisas girarem ou balançarem. Mas tem esses outros tipos de tontura que também são importantes. Então, assim, vertigem é um tipo de tontura. Perfeito, né? Como se vertigem estivesse dentro de tontura. Então, rodou ou balançou, É você vertigem. vai falar assim, é o vertigem que é um tipo de tontura. Perfeito. E por que é importante saber se é vertigem? Porque sendo vertigem, a chance maior é que o problema esteja ou no nosso labirinto, ou no fiozinho que leva informação do labirinto para o cérebro, o nervo do labirinto, ou na área do cérebro que controla o equilíbrio e a coordenação, que é o nosso cerebelo. Senhoras e senhores, acabei de apresentar para vocês o sistema vestibular, nome estranho, né? A gente pensa na FUVEST, prova de faculdade. Sistema vestibular é o sistema do corpo que controla equilíbrio e coordenação. Tem alguma falha, algum defeito, algum machucado, ou no cerebelo, ou no nervinho, ou no labirinto, vertigem. Agora, assim, quando que a pessoa ela deve procurar um tratamento? Eu falo que sempre, porque a tontura é como se fosse um sinal de alerta que nosso corpo está dando pra gente. Poxa, tô com uma vertigem, tô com uma tontura, meu corpo está me dizendo que existe alguma falha. Ou nesse sistema, ou no meu metabolismo, ou na minha pressão arterial, alguma coisa está pifando. Então, poxa, uma tonturinha levinha de vez em nunca, tá bom. Agora, poxa, uma tontura mais intensa, uma frequência mais alta, merece atenção médica. Porque quanto antes identificado, melhor o tratamento. Agora sim, tem cura. Tem tratamento, né? A maioria, esmagadora maioria das doenças que geram tontura, vertigem, elas têm tratamento e a pessoa recupera totalmente qualidade de vida. Se livra da chata, né, da labirintite, a gente já vai falar desse termo. Existem exceções, claro, como tudo na medicina, mas dá para dizer que a maior parte sim tem tratamento, o tratamento vai super bem. O problema, sabe qual que é? Tá todo mundo por aí, você tem labirintite, toma remedinho e não melhora. Então, labirintite, você que está de casa para saber, é um apelido. Tudo virou labirintite. Tanto para a gente médico, a gente aprende isso de orelhada na faculdade, quanto para você de casa, e não tem problema nenhum você usar esse termo, só que você tem que saber que por trás dessa palavrinha labirintite tem dezenas, eu vou repetir, hein? Dezenas de doenças. Só no labirinto 7, no nervo 4, no cerebelo, mais algumas dezenas, e tudo está sendo apelidado de labirintite. Então, se eu não sei o diagnóstico real, verdadeiro, eu não consigo ter um tratamento assertivo. Então tá lá o cara tomando Draminzinho, Labirin, né, remedinho que a tia usou, que o balconista da farmácia falou que é bom, e nunca melhora, tá tudo errado. Não melhora porque nem o diagnóstico da labirintite foi feito de verdade. Então o correto seria a pessoa falar, olha, estou com uma tontura. Tontura, perfeito, né? E aí a distinção de tontura para vertigem você já explicou, porque vertigem tem que ser rotatório ou balançar. E a labirintite é um tipo de problema que pode provocar tudo isso que a gente está falando. É muito estranho que a gente pegou uma doença super rara para generalizar a ideia. Então, daquelas 7 doenças que podem acontecer no labirinto, uma é a labirintite real, que é quando eu tenho uma infecção grave ou uma meningite, Fernando, né, tá craque aí nas meningites, ou uma infecção de ouvido muito grave que chega a bactéria ou vírus no labirinto. E aí vai ser a labirintite oficial, a verdadeira. Porcentagem disso? A maior parte dos médicos não vai nem ver uma labirintite real na vida.
Só que o termo é bom, labirintite, né? A palavra soa bem. Então o termo pegou, entrou na moda e ficou. Mas a labirintite real, ela quase não acontece. Então, você que está em casa, né? Você deve falar, eu tenho labirintite, né? Provavelmente não é a verdadeira labirintite que você tem. Saulo, você trouxe alguns modelos e eu pedi para você explicar um pouco melhor, porque eu vi que até tem um ali que acho que explica os otólitos, né? Perfeito. Porque eu acho que a partir do momento que as pessoas também entenderem um pouquinho mais o sistema vestibular, que não é uma prova para entrar na faculdade, fica mais fácil de perceber tudo isso. Perfeito. Então, ó, gente, isso aqui é um labirinto. Na verdade, ele é pequenininho, cabe num dedal, isso é um modelo ampliado. Tem um de cada lado, né? Temos dois, fica escondido atrás do ouvido, pertinho do nosso cérebro. Temos dois. Me movimentei, o labirinto ele percebe esse movimento e manda a informação para o cérebro. Então, se não tivéssemos labirintos, a gente não saberia se eu estou andando ou parado, se o elevador está indo para cima ou para baixo, se eu estou olhando para cima ou não, inclinado ou não. Então, mexi, o labirinto manda informação para o cérebro. Esse labirinto, vamos imaginar ele transparente. Olha só, né, essa informação que eu vou dar agora. Vamos imaginar esse labirinto transparente. Ele tem um líquido que preenche, né? Então eu tenho um líquido que percorre esses canaizinhos do labirinto e no miolo eu tenho uma espécie de gelatininha grudenta com um monte de cristalzinhos grudados. Eu mexo, o líquido mexe, o cristal balança, eu sei para onde eu estou mexendo. Só que existe uma doença onde os cristais eles soltam. Olha só, né? Mais ou menos isso. O cristalzinho que era para estar lá no meio, ele solta e começa a correr livre nesses canais e arranha o canal, dando crises de vertigem quando a pessoa olha para cima, quando ela deita rápido, quando ela vira de lado na cama. É uma doença terrível chamada VPPB, nomes estranhos, né? O apelidinho carinhoso é labirintite dos cristais soltos, e é uma doença que eu não preciso de remédio para tratar. Com manobras no próprio atendimento, até por teleatendimento a gente já desenvolveu, a gente consegue fazer movimentos com a cabeça e com o corpo da pessoa para varrer os cristalzinhos de volta para o lugar. E é a principal causa de vertigem, Fernando. Ou seja, a principal causa de vertigem, de labirintite, nem remédio precisa de manobra. Vertigem posicional paroxística benigna. É um nome grandão, né? VPPB. Labirintite dos cristais soltos, para todo mundo entender. Vamos seguir aqui com o sistema vestibular. Tem um nervo que leva a informação do labirinto para o cérebro, chama nervo vestibular, vai ganhar o nome do sistema em homenagem a ele. E temos lá dentro do cérebro o cerebelo, que é essa partezinha aqui atrás, que recebe a informação do labirinto, processa e usa essa informação para controlar equilíbrio e coordenação. Quer ver exemplos? Eu posso ter machucados aqui, eu posso ter um AVC dando vertigem e passando por uma labirintite. Posso ter uma esclerose múltipla que inflama o cerebelo, isso vai dar tontura, vai ser passado como uma labirintite. Eu tenho alterações químicas nessa área, por exemplo, a vertigem fóbica, a tontura perceptual, onde a pessoa tem uma tontura crônica contínua, imagina, Fernando, 24 horas por dia tendo tontura. E é um bug, um defeito químico nas moléculazinhas de serotonina do cerebelo. Eu recalibro, a pessoa volta ao normal. Estou citando aqui aleatoriamente o quê? Exemplos de doenças que estão sendo por aí chamadas de labirintite. Então, tontura perceptual, AVPPB, migrânia vestibular, que é uma enxaqueca que além de dor gera tontura, entre vários outros exemplos. Agora sim, reabilitação vestibular. O que é isso? É importante. Alguns fisioterapeutas e alguns fonoterapeutas, eles fazem uma formação extra em distúrbios vestibulares e eles se transformam, então, em profissionais que são capacitados para fazer reabilitação vestibular. O que é? Eles vão treinar esse sistema. Então, eu estou com uma doença que gera vertigem. Além do tratamento médico, remédio ou não, dependendo do caso, eu preciso da reabilitação. O fisioterapeuta e o fono vai treinar o sistema. Provas de equilíbrio, movimentos de cabeça, provas para estímulo visual, que tem tudo a ver também com a parte da visão. Então, a gente sabe que, para a esmagadora maioria das doenças que geram tontura, remédio, bacana, muitas vezes é necessário. Agora, a reabilitação vestibular mais remédio é melhor do que só o remédio. Então, a reabilitação vestibular potencializa o processo de melhora. E tem até doenças que só a reabilitação dá conta. Quer ver um exemplo? Cinetose, tontura dentro do carro. Eu mesmo vim de Uber agora, 1h50 de Alphaville. Ó. Eu tive muito quando criança, eu fico meio zuretinho até hoje. Para cinetose, muitas vezes a reabilitação vestibular bem feitinha já dá conta. Não deu, aí tem arsenal medicamentoso para a gente usar. E a pessoa consegue prevenir?
Consegue. Por exemplo, sabe que vai fazer um passeio de barco, alguma coisa assim? Uma horinha antes, toma ali um combozinho de remédios seguros, né, que o seu médico te passar. Você já entra com o sistema anestesiado para ter um translado numa boa, para ir numa boa. Mas muitas vezes só a reabilitação a pessoa consegue tolerar e vai bem. Para os casos que não, a estratégia do remedinho uma hora antes. Assim, existem alguns exames que usualmente você acaba pedindo, né, para os pacientes. Quais são eles? É, Em isso é linhas gerais. Isso é muito curioso porque é muito comum lá nas minhas redes sociais perguntarem, doutor, qual que é o melhor exame que eu quero fazer? Sim. O melhor exame, inacreditavelmente, é a consulta médica. Por quê? A maior parte das doenças que geram tontura e vertigem, o diagnóstico sai pela história, pela entrevista médica e pelo exame médico durante o atendimento. Às vezes a gente vai precisar de alguns exames complementares, mas não é para toda doença a mesma listinha. Cada doença vai variar. Por exemplo, tem ressonância especial do labirinto, tem tomografia especial do labirinto para ver essa armadura óssea dele, tem ressonância especial para ver o nervo, tem ressonância para ver o cérebro, tem exame para registrar os movimentos oculares, tem exame para a gente testar além do sistema vestibular a parte de audição, que é a audiometria, entre outros exemplos. Mas assim, todos para todas as doenças? Não, tem doença que nem exame precisa, que você fala, meu, o diagnóstico é esse, pronto, acabou, vamos tratar, não precisa de nada mais. Tem doença que eu falo, opa, esse aqui eu vou precisar desse ou desse exame para a gente confirmar a ideia. Então não existe um exame único para tontura, é uma somatória de exames que podem ou não ser usados dependendo do diagnóstico. Agora sim, Saulo, você sabe que o nosso público aqui, ele é muito heterogêneo, mas tem bastante gente que tem 60 anos ou mais que assiste a gente e pega essa informação e espalha para toda a família. E a gente gosta disso porque às vezes a pessoa está em casa e está sofrendo e acha que é normal. Ou como você muito bem disse, ganhou o rótulo em algum momento da vida que aquilo é labirintite, a pessoa não tira mais isso, ela já chega no médico, já qualquer outro clínico e já pega e já fala, olha, eu tenho labirintite, meu antecedente pessoal. Puxa vida, eu imagino que a maior parte, como você falou, não é esse diagnóstico, mas pegou para si isso, né? E o pior é não melhora, né? A pessoa às vezes o diagnóstico errado, até desiste, fala, vou ter que viver com isso aqui pro resto da vida. Assim, pra gente encerrar aqui com chave de ouro, tá? Como prevenir, primeiro, dá para prevenir e como prevenir tontura? Tudo bem. Essa é uma pergunta que muita gente me faz, né? Por quê? Porque a tontura ela pode acontecer em qualquer idade, a qualquer momento. Jovens podem ter, né, adultos jovens, adolescentes, até crianças, excepcionalmente, idosos. Então, assim, né, é muito comum a pessoa que sofre de uma tontura crônica, ela se culpar. Ela fala, meu, eu fiz algo errado, eu deixei de fazer, eu poderia ter evitado. Infelizmente, não. As doenças que geram tontura, elas acontecem de forma aleatória ao acaso e, como eu disse, 30% da população vai ter em algum momento. Minha esposa mesmo já soltou o cristalzinho 2 vezes. Eu já não tive cinetose na infância, então são coisas que acontecem ao acaso. Claro, dormir bem, evitar estresse, uma dieta regrada é bom para a saúde como um todo, para a tontura não vai ser diferente. Mas não existe nenhuma mágica que você pode fazer evitativa, ou seja, você que tem tontura, a culpa não é sua. E você não está sozinho, porque tem muita gente que sofre de tontura e tem muitos profissionais que dedicam a carreira para combater a tontura e se livrar, né, te livrar da chata da sua tontura. Saulo, muito obrigado pela sua participação, obrigado por compartilhar com a gente todo o seu conhecimento. A gente está falando uma coisa que chateia, aborrece e muitas vezes a pessoa leva para, enfim, como você falou, para uma vida inteira, porque de repente não é tão limitante assim. Gente, tem diagnóstico e tratamento. Exatamente. Precisa correr atrás. Muito obrigado, viu? Um abração, Fernando. Obrigado, pessoal. Espero que vocês encontrem caminho aí para sua melhora. É isso aí. Gostou? Dá um like aqui, escreva seu comentário, manda sua pergunta. Eu e o Dr. Saulo vamos responder. Compartilha com todo mundo. E até o nosso próximo encontro no próximo Olho Clínico.